João Bernardo e Enedina é um casal sertanejo que tem uma história de luta, sofrimento, sacrifício, perseverança, fé e muito amor. Estou aqui para recordar um pouco a memória do nosso pai, né? Nosso pai que se foi agora dia 2/2 de 2025, né? Nosso pai João Bernardo. As dificuldades, a luta que nós passamos, né? Minha mãe faleceu também em 2011 e ele se foi agora e eu me fazia presente no dia onde ele morava lá, as últimas despedidas dele de vida aqui na terra, né? Oi, me chamo Roberto, moro aqui em São Paulo, sou do Pernambuco. Meu pai se chamava João Bernardo, minha mãe se chamava Enedina. Tenho 14 irmãos, comigo são 15. Meu pai era agricultor, minha mãe também. Não tiveram oportunidade na vida de estudar, mas mostraram, né, com seu exemplo, com seus valores, que é possível você conquistar as coisas honestamente. Um homem de um gênio muito forte, já ela muito diferente. Uma mulher muito calma. E recordando que o sofrimento que nós sofreu, que ele passou também, né? Ele fazia carvão lá em Lagoa Danta e vinha para Vitória trazer montado de animal para vender o carvão, para fazer a feira. E lembro que quando ele chegava, muitas das vezes, compravam uns pão e cortavam as fatias e dava a cada um de nós crianças. Era uma alegria muito grande naquela época, né? Hoje pão, ninguém nem liga mais, né? O negócio, graças a Deus, melhorou muito, né? Mas naquele tempo a fruta que nós chupava era encó, juá, não tinha essa fartura que tem hoje e a turma ainda reclama do que tem hoje, né? E tudo que nós tinha era essas coisas e o sofrimento. Estou aqui passando para relatar sobre a minha convivência com meu pai, minha mãe, meu pai, que meu pai recentemente faleceu. Sou de Pernambuco, há 45 anos moro em São Paulo e estou por aqui glorificando a Deus e agradecendo pelo que meu pai e minha mãe me ensinou, que a gente, muitos irmãos, e eu jovem vim para São Paulo, casei do Paraná, formei minha família, até hoje estou em São Paulo, mas sou grato ao meu pai por tudo que ele fez, apesar de muitos irmãos, nunca deixou ninguém passar fome, foi um senhor que sempre cuidou, e a gente somos gratos à vida do meu pai. É difícil descrever como eles se conheceram, né? Na década de 20, ele nasce na zona rural da cidade de Passira, no interior de Pernambuco. Por outro lado, Enedina nascia na zona rural da cidade de Pombos, também no interior de Pernambuco. A gente precisa ter em mente que nós estamos falando não dos dias de hoje, estamos falando da década de 20 para a entrada da década de 30. Hoje as duas cidades estão muito próximas. Enedina de uma família estruturada, tranquila, sossegada, enquanto João Bernardo, ele nasce em uma família de um homem muito valente, muito explosivo. E o que nós tinha, meu pai comprava aquelas camisas finas, né? Chamada Volta ao Mundo. Eu tinha duas, era uma amarela e uma azul. Uma era para trabalhar e a outra era para sair. E o sofrimento era grande. Minha mãe chegou a dividir um ovo para 6 filhos. Um ovo, ela fatiava ele, colocava na comida e tinha que dar, era aquilo ali. E hoje a gente tem carne, hoje a gente tem peixe, hoje a gente tem fartura e ainda reclama, né? Meu pai foi uma pessoa muito importante na nossa vida. Ele sempre demonstrou, né, dar o exemplo para que nós não fizéssemos nada de errado. Mas a dificuldade naquela época para ele criar 15 filhos não foi fácil não, viu? 15 filhos. E estamos aqui, né? Graças a Deus. Deus guardou eles e só temos que Deus acolha a alma deles, né? Para que Deus tenha tido misericórdia da alma deles, né?
E assim eu agradeço e uma boa noite a todos. Minha mãe faleceu bem antes, uns 10 anos antes, e o meu pai ficou com a família lá, os filhos, sobrinha, lá em Pernambuco, e a gente já morando aqui em São Paulo, uma parte dos irmãos. Nós somos gratos por tudo que ele fez, nunca deixou ninguém passar fome, foi um homem sempre feliz, contente, e que Deus possa dar um descanso digno ao meu pai, à minha mãe, que já estão no descanso, né? Nascemos num sítio chamado Água da Pedra de Pombos, depois vim para São Paulo morar com meu irmão, casei no Paraná, formei minha família e sou grato a meu pai e a minha mãe que nunca deixaram nós passar fome, né? O homem é da agricultura, mas uma pessoa que cuidou do seu filho, aquele trabalho, aquela dificuldade, mas nunca deixou ninguém padecer, passar fome, sempre fui feliz, sempre era animado, contente, mas sou grato por tudo, por ter me cuidado dos meus irmãos, cuidado de mim, e cada um chegando à idade, cada um foi partindo para o seu convívio, né? Um foi casando, outro saiu sem casar, que nem eu precisei casar, fui casar lá no Paraná. Eu amava ir na casa dos meus avós quando era criança, era muito divertido. Meu avô sempre cantava alguma coisa, criava música. Eu amava isso, viu? Eu gosto de escrever também, eu acho que veio um pouco daí de ver como ele era criativo, como era engraçado, divertido. E sou grato por tudo, pelos meus irmãos, pela minha família, pela família que eu construí. Que Deus venha abençoar cada um. Esperamos se encontrar na glória de Deus. Eu acho que são poucos dos meus irmãos que conhecem essa história, porque não se tocava nesse assunto. Sabia do sofrimento que aquilo foi causado do meu pai ao ver o seu pai perder a vida de uma forma trágica, então não se tocava nesse assunto na família. Eu tenho a lembrança da última vez também que eu almocei com a minha avó, que a gente foi, meus pais e alguns outros dos meus tios também, e outros primos, e a gente foi comer, acho que com uma buchada, eu nunca tinha comido, e eu lembro da forma que ela se preocupou em colocar só as partes boazinhas pra criança, né, que era eu no caso, e eu guardo muito essas lembranças. Meu pai foi um homem batalhador, um homem que trabalhou bastante, mas não deixou o filho passar necessidade. A lembrança que eu tenho do meu pai é essa. Meu pai foi um cara de fé, sabia? Que ele teve um monte de filhos, mas graças a Deus todo mundo se criou e bem criado, sabia? Mas que Deus ponha ele num bom lugar. A lembrança que eu tenho dele é essa, porque cada um tem que fazer por si, né? Porque Deus faz por todos, né? Porque eu vou te falar uma coisa, quem tem um pai que nem meu pai, tem de agradecer e entregar na mão do Senhor, que Deus ponha ele num bom lugar, né? Que Deus abençoe. Meu nome é Luciana, eu sou filha de Amaro e neta de seu João Bernardo e de Dona Nedina. Meus avós eram agricultores, eles passaram por muita dificuldade naquele tempo difíceis, mas com muito amor, carinho e dedicação, eles cuidaram e educaram seus filhos da melhor forma possível. Hoje são homens e mulheres dignos, trabalhadores e honestos. A minha mãe me contou que o meu pai ele veio de Passira e foi pela cidade de Limoeiro, uma rota muito distante, isso a pé. Do sítio Tamanduá eles se conheceram, meu pai vai até Água da Pedra, pedir permissão ao meu avô para namorar com a minha mãe e dali eles começam um relacionamento. Também quando a gente veio embora para São Paulo e a gente foi se despedir dela, ela me deu um abraço muito marcante, que eu acho que eu nunca nem comentei com meus pais, mas até hoje eu sinto, quando eu não tô muito bem, eu sinto a presença dela, sabe, comigo,
como se ela estivesse ali cuidando de mim sempre. Eu recordo muito os conselhos da minha avó, a sua experiência de vida que ela sempre falava para nós, tanto para mim como para minhas irmãs. E teve um tempo quando a situação começaram a melhorar, os meus avós foram morar no Cajueiro. E quando a gente sabia que os nossos avós vinham para passar a semana no sítio, a gente ficava com o coração alegre, porque meus avós sempre, quando vinha, ele trazia confeito. Eu ainda lembro daqueles confeitos de mel de abelha. E os nossos avós são como os nossos segundos pais. Acho que a gente tem que sempre lembrar de como eles eram felizes, batalhadores e correr atrás do nosso sonho, não desistir e ser a gente mesmo, porque eu acho que o que eles mais eram é eles mesmos, ser autêntico, ser quem a gente é, sem medo, sem receio de ser. Imagina você o casamento. O casamento se deu na cidade de Pombos e por a família ser católica, eles vão até aquela capela e eles vão a pé, 10 quilômetros de distância. Vai e volta a pé. Eu lembro também que os meus avós, eles gostavam muito de ir para o Juazeiro e com a mesma alegria a gente contava os dias para ele voltar. E quando chegava ele trazia aquela rapadura gostosa lá do Juazeiro. Eu nunca vou esquecer de cada momento, cada sorriso, cada experiência que eu vivi junto com meus avós. E sem falar no meu avô, né? Que era um homem digno, honesto, gostava de contar história, poesia, caçoava e brincava com todo mundo. E eu sempre vou guardar em meu coração cada sorriso, cada história, cada momento compartilhado. E nunca vou esquecer deles. Eles sempre têm um lugar reservado em meu coração. O meu avô João Bernardo faleceu, ainda estamos de luto. A gente nunca quer perder, né? Alguém que amamos, mas o que eu vou guardar é aqueles momentos que nenhum tempo pode apagar, que são as risadas, as brincadeiras, as histórias contadas pelos meus avós. E ele criou os seus filhos no cabo da enxada e na foice. Essa foto aqui foi do dia do meu casamento. Essa é a minha avó, Dona Nedina, meu pai, eu e meu esposo. A gente não chamava ele de avô, por causa que ele era padrinho da minha irmã mais velha, de Adriana, e a gente ouvia ela dando uma benção a ele, e a gente também chamava ele de padrinho. Falar da minha avó e do meu avô sempre é bom. Nunca vou esquecer minha avó, nunca vou esquecer meu avô. Foi muito bom a minha vida com eles. Nunca vou esquecer da senhora Nedina, nunca. Sempre está no meu coração e na minha memória. Gostava muito do milhozinho com café. Amava quando fazia boneco de barro para a gente brincar, quando limpava o barreiro para correr de pega. Era muito bom. Dormia com ela na casa dela, andava com ela, ela sempre me levava em alguns lugares. Era muito bom. E nunca vou esquecer disso. E o meu avô, sem palavra para falar dele. Sempre muito alegre, nunca via ele triste. Gostava muito de jogar um dominó.
Nunca queria perder, só queria ganhar, né, João Bernardo? Nunca queria perder, só queria ganhar. Eita, nunca vou esquecer, João Bernardo, quando João Bernardo estava arretado que falava que era tudo peba. Aqui só tem peba, aqui é tudo peba. Não pude cuidar do meu avô até o fim, porque quis construir a minha família e tenho a minha bênção, a minha filha. E gostaria muito de ter cuidado mais dele até o final. Mas a minha vida que vivi com ele foi muito bom. Nunca vou esquecer do meu avô. E eu não tenho a menor dúvida que eu e Betinha fomos quem mais conviveu com a minha mãe e meu pai. Por eu ser o filho da velhice dos meus pais, então eu ia com a minha mãe para tudo quanto é lugar. Acompanhei muito a minha mãe e convivi muito com ela. Quando a minha mãe já estava bem doente, todos os dias eu ia lá. Quando eu saía do trabalho, todo dia, quando eu saía do trabalho, eu ia na casa da minha mãe. E eu não aguentava ficar muito tempo, porque eu não conseguia ver ela naquela situação. Sofreu muito. E quando ela faleceu, eu não tive coragem de ir. E eu guardo a imagem dela com vida até hoje. Dos seus conselhos, da última palavra que ela falou comigo pessoalmente. Quando eu fui para São Paulo e me despedi dela, e ela me abençoou e disse que eu fosse. E hoje eu entendo muitas coisas. Meu pai não queria que eu fosse, mas ela falou com ele e disse: deixa ele ir, porque é lá que Deus tem um milagre para fazer na vida dele. E a minha mãe foi profetisa naquele dia, porque não dá para contar aqui, porque se não fosse primeiramente Deus usar a medicina ali no estado de São Paulo, pelo que eu passei, eu não estaria aqui hoje dando esse depoimento. Hoje eu parei para pensar num ente querido que perdi, meu avô, que tinha ele como um pai, João Bernardo, o nome dele, esposa de Enedina, que era uma mulher muito excelente também. Convivi muito com ela, mas tenho, assim, gosto de todos eles, mas tenho mais lembrança, assim, do meu avô, que eu sempre passei mais tempo com ele, né? Tá descansando com Jesus, vinha sofrendo demais, né? Só tenho a agradecer os tempos bons que eu passei com ele, os momentos felizes. Primeiramente Deus, segundo ele. Passei essa pessoa que eu sou também. A oportunidade que ele me deu, só tenho só a agradecer. Estou aqui para dizer que hoje eu sei dirigir, tenho uma habilitação, tenho 16 anos de habilitação, já faz 16 anos minha CNH, foi através dele. Ele botou na cabeça de comprar um carro, um Gol quadrado, carro antigo, para dar oportunidade para mim. E me ajudou a tirar minha habilitação. Deu a metade do dinheiro e meu cunhado Marconi deu a outra metade. Aí eu fiz a baliza, a prova teórica, tudinho, e graças a Deus, primeiramente Deus e segundo a eles, e o que eu tenho a falar do velho Bernardo, meu avô, é tudo de bom. Meu pai me ensinou muitas coisas. Me ensinou a caçar, me ensinou a pescar, me ensinou a andar de cavalo. Ele sempre tinha 2 cavalos. Aliás, 2 éguas, que ele sempre gostou de égua. Uma era dele e a outra era minha. Eu andei muito de cavalo com meu pai. Quando eu era pequeno, eu ia na garupa do cavalo. Ia para pé de serra, um sítio muito distante, para casa da minha irmã Maria. Ia na garupa do cavalo. Andei muito com meu pai. Sou a primeira neta de João Bernardo. Sou a primeira sobrinha do MJ. Tenho 2 filhos, a Lidiane, Alcimar, e tenho 2 netas. São 2 netinhas já, tenho vai fazer 3 anos. A outra tem 1 aninho de vida, que já são assim, tataraneta do meu avô, né? Eu sou a primeira neta, ele já tem bisneta e tataraneta. Não pude ir pro velório dele, nem também pude ir pro enterro, mas nunca esqueço dele, não. Tá no meu coração pro resto da minha vida.
E os momentos felizes que eu vivi com ele, não tem como voltar mais, mas também não esqueço. Guardo para sempre. E é isso que eu tenho a dizer, que ele era uma pessoa boa, muito divertido, cheio de brincadeira. Joguei muito dominó com ele, que ele em dominó era viciado em dominó. Só joga mais José, ele só queria jogar mais. Eu sempre a gente ganhava, mas também perdia, né? Porque no jogo tem de tudo, né? Ganhar e perder. Se fosse só ganhar era bom demais, mas para ele só queria ganhar. E quando ele estava ganhando, ele gostava de brincar, zoar com o adversário. Principalmente se eu dissesse, vai Parinho, que eu chamava Parinho com ele. Manga de pai, ou seja de quem for, ou de Manuel, ou seja de quem for, ele tirava a onda. Manuel é um tio meu, o filho dele, 2 homens mais novos. Eu gosto muito também. E a última vez que eu vi meu pai com vida, eu fui na casa de Antônio, meu irmão, que estava cuidando dele. E quando eu estava indo embora, eu apertei a mão dele. Ele estava muito fragilizado na cama. Quando o meu irmão Heleno falou que era eu e que a gente estava se despedindo para ir embora, que eu ia para casa de Heleno, meu irmão, para vir para casa. Apertou a minha mão com uma força tão grande, mas tão grande. E ele começou a chorar e eu sabia que ali era uma despedida. Meu pai estava se despedindo de mim. O João Bernardo, a gente tem na memória que foi uma pessoa que nos trouxe alegria, entendeu? A família Bernardo em peso, né? Tem ele, os filhos dele também, se damos muito bem, graças a Deus, né? É uma excelente família que nos trouxe alegria, entendeu? E desde eu pequeno conheço eles todos, né? É uma história de vida, né? Uma história de vida. E construiu família grande, somos de família grande. E com um monte de netos, netas, bisnetos e tataranetos. E é isso, ficou a história. A esposa, Dona Nedina, que era aquela dona de casa, entendeu? Aquela dona de casa que foi exemplo de mãe, né? Tenho certeza disso, um exemplo de esposa, entendeu? Cuidadora, acolhedora, aquela pessoa, entendeu? Muito dedicada. E como a gente chamava ele papai velho, eu não chamava ele vovô, era papai velho. Tanto eu como meus irmãos. Todos nós chamávamos papai velho pra lá, papai velho pra cá. E foi assim que ficou. E um carinho muito grande, um amor muito grande que ele tinha por nós e a gente por ele também. Até um tempo desse eu ia pra casa do meu avô, João Bernardo. Um Emílio lá no moinho dele, ele me ajudava. É isso aí, pessoal. Eu quero dizer isso aí dele aí. Se eu for contar, o resto da tarde, o dia todo, não dá não, porque é muita coisa boa e eu não tenho como dizer tudo não, porque o áudio vai ficar muito grande e Deus abençoe, que bote ele num bom lugar. É o que eu posso dizer. Te amo, João Bernardo, para sempre. Eu não tive o privilégio de conhecer a minha sogra, né? Porém, muitos falaram que ela ia gostar muito de mim, principalmente meu esposo. Vejo só coisas boas a respeito dela e Deus sabe todas as coisas, né? Mas tive o privilégio de conhecer meu sogro, fiquei emocionada, né? Pela idade dele. E a primeira vez que eu vi ele, assim, fiquei muito feliz, porque uma pessoa assim que, apesar da idade, fazia as coisas ainda sozinho, né? Saía,
andando pelo lugar onde ele morava. E a felicidade dele foi muito grande ao ver a gente, né? Ao ver o Manuel, meu esposo, e a gente ficava feliz. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? É ele jogando dominó lá na mesa junto com os filhos, netos, e sabendo distinguir as pedras normal. E aquilo ali eu vou levar para o resto da minha vida, né? Enquanto eu viver, fiquei maravilhada. A força, o ânimo que ele tem, que hoje a gente sabe que muitos não têm, né? De sair logo cedo, pegar aquela varinha dele e sair andando. Falar aqui um pouco da vida do meus pais, né? Foi o Sr. João Bernardo, mas Dona Nedina, que sofreram muito, né? Muito filho para criar naquele tempo. Era difícil demais, coisa muito difícil. Mas criou todo mundo e todo mundo deu para a gente, a Deus querer, né? Não deu nem uma pessoa errada. Ainda mamãe viu, ainda perdemos a nossa irmã, né, Betinha. E Betinha, 36 anos, morreu. Depois morreu mamãe, agora morreu o papai, né? E foi um tempo sofrido, viver fazendo carvão, daquele tempo atrasado. Ele chegou a conhecer as tataranetas dele, viu? Chegou a conhecer. Eu, desde o tempo pequeno, conheci, entendeu? Era uma pessoa que, quando a gente via ele, a gente se sentia muito feliz, entendeu? Porque eu duvidava você encontrar ele para ele não estar com as suas brincadeiras, a gente chama aqui no Nordeste de anedota. Ele inventava coisas e mais coisas, entendeu? Para ver a gente rir. Então, a pessoa que você olhava assim, entendeu? Você não tinha como ter raiva dele, nem. Não. Ele era muito alegre mesmo. O João Bernardo. Quando melhorou um pouco foi o tempo de findar a vida, né? E é assim mesmo. A vida é assim. A vida é uma passagem. Eu sei que foi uma vida sofrida. Mas chegou o final e venceu, em nome de Jesus, né? Eu conhecia, né? Entendeu? Através de meus pais, a gente era praticamente vizinho. Por ser quase família dos meus pais, considerar ele como um parente bem próximo de nós, nosso amigo João Bernardo. Até os filhos dele, que tem quase a minha idade, né? Alguns dos filhos dele, outros mais velhos, outros mais novos. A gente vivia muito próximo, né? E João Bernardo foi uma pessoa que é inesquecível, meu filho. Brincava, as piadas, entendeu? Era muito brincalhão. Eu agradeço a Deus pela minha mãe e meu pai. Agradeço a cada pessoa que participou desse documentário. Foi uns dias muito bom, maravilhoso que passei lá, junto com a família do meu esposo, com ele, logo cedo, né? Contando aquelas piadas engraçadas dele. Sou grata a Deus por ter conhecido ele. E toda a família, né? Família grande, maravilhosa, batalhadora, alegre. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, né, de conhecer o João Bernardo, né? Eu sou filho de João Bernardo e Dona Nedina. Eu ainda me lembro daquelas buchadas que a mamãe fazia de 15 dias. Uma buchada gostosa, para tomar um tiquinho de vinho com buchada. E papai gostava de dizer muita poesia. Dizer verso com o pessoal. Eu não vou me esquecer nunca disso.
Tem que guardar pro resto da vida no meu coração. E mamãe gostava de fazer muita buchada, e isso aí eu não vou me esquecer nunca. Enquanto vida eu tiver. E Deus me desse a oportunidade de escolher, eu escolheria nascer no sítio Água da Pedra de Pombos e ser filho novamente de Anedina Ferreira e João Bernardo.